Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, depois de terminar o tempo pascal terminou no passado domingo, pois celebramos 3 grandes solenidades do Senhor no tempo comum já. E a primeira é esta, que celebramos logo no domingo a seguir a Pentecostes, quando terminou o tempo pascal, que é a solenidade da Santíssima Trindade. Que se do ponto de vista litúrgico não é a solenidade mais importante, sabemos que a solenidade mais importante do ponto de vista litúrgico é a Páscoa, e a seguir a segunda solenidade mais importante é o Natal e Pentecostes. Do ponto de vista teológico, eu diria que esta é a solenidade mais importante, porque trata da vida íntima de Deus, né? Deus que vem ao mundo para nos salvar e nos revela que Ele, sendo um só, em Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho que se fez homem para nos salvar. Deus revela-nos a sua vida íntima, não para esclarecer uma curiosidade, mas porque essa vida íntima é a vida que nós estamos chamados a mergulhar por toda a eternidade no céu. E por isso já na Terra, distinguir as pessoas divinas sem as separar, ter uma relação pessoal com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, né? Esse grande amor à Santíssima Trindade, pois é essencial na nossa vida. E captamos que Deus é amor, captamos também a obra que o Espírito Santo está a fazer em nós, que é identificar-nos com Cristo para sermos agradáveis ao Pai. É o Espírito Santo que tem a missão de nos santificar. E no Evangelho de hoje, da missa de hoje, é um Evangelho breve, aparece esta famosa frase de Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois diz que Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, etc. Mas Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Pois nós, ao meditarmos no amor de Deus por nós, meditamos como Deus me ama ao fazer-se homem para me salvar e ao ter morrido na cruz, né? Há um tempo atrás, houve uma pessoa que me comentou que havia uma passagem do Antigo Testamento que lhe custava muito entender, e aliás há passagens do Antigo Testamento difíceis, porque é que isto aconteceu, porque é que isto foi assim. A verdade é que essas passagens muitas vezes esclarecem-se no Novo Testamento, e é o caso, me parece, desta. Né? E a passagem que lhe custava entender, esta pessoa, era como é que Deus tinha pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, o seu único filho, o filho que ele tinha esperado tanto. E sabemos que Abraão levou o rapaz, Isaque, a um monte e a cumprir a vontade de Deus, e a certa altura, quando ia sacrificar o seu filho, houve um anjo do Senhor que lhe disse: não faças mal ao menino, agora sei que temos o Senhor, e disse para sacrificar um carneiro que havia por lá, em vez de Isaque. E de facto, todos nós, ao lermos essa passagem, vemos como Deus não queria, queria pôs à prova a fé de Abraão, mas não deixou que ele sacrificasse o filho. No entanto, a tradição nos diz, é uma tradição muito bonita, que o monte em que Abraão ia sacrificar Isaque foi o mesmo monte em que Jesus morreu na cruz. E Deus, que não deixou que Abraão sacrificasse Isaque, sim que deixou que os homens, com os seus pecados, sacrificassem ou matassem, não tirassem vida ao seu filho. Aquilo que Deus não pediu a Abraão, concedeu ele próprio. E nós vemos esse amor tão grande que Deus tem ao mundo ao entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que acredita nele tenha a vida eterna. A primeira coisa que Deus espera de cada um de nós é a fé. A fé que depois, se é genuína, se traduzirá em obras, mas ninguém se salva sem a fé. A fé é caminho de salvação. E o primeiro que temos que acreditar é em Jesus Cristo. Deus feito homem. Deus feito homem. A maior demonstração é que Deus nos ama. Deus faz homem e vem à terra para nos salvar. O Pai entrega ao seu Filho, o Filho entrega-se, e o Espírito Santo também depois é enviado como o maior dom da cruz, o maior fruto da cruz, pois é precisamente a vinda do Espírito Santo, que habita na nossa alma em graça. Deus, na sua vida íntima, não é solidão, é uma família. Como dizia o
Papa João Paulo II, não é? E isso, meditar nesta verdade central da fé, de que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, não é um só Deus, mas em Deus há três pessoas, o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede, nos dá uma grandíssima capacidade de saber-nos amados e de amar. Perceber que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uno e trino, Deus que é amor. Né? Acredito mesmo que Deus me ama assim, pessoalmente. Acredito mesmo que o amor de Deus por mim é infinito. Dou-me conta que a vida cristã tem que partir desta verdade, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por um lado, o amor de Deus é universal, é para todos. Deus veio para salvar a todos. Deus quer, como diz a primeira carta a Timóteo, São Paulo diz, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aquilo que mais faz sofrer Jesus na cruz é pensar que mesmo assim haveria pessoas que duvidariam do amor de Deus por ele, por ela. Pois tu e eu, por um lado, estamos chamados a viver desse amor, a meditar nesse amor, e meditando nesta realidade de que Deus é um só, mas em Deus há três pessoas, esforçando-nos na nossa vida espiritual por falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por rezar com muita piedade esta oração tão pequenina, mas que é um resumo maravilhoso da nossa fé cristã, que é a única oração das três mais conhecidas que nós poderemos rezar no céu. Nós no céu não poderemos rezar o Pai Nosso, porque perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, são tudo petições que não se podem fazer no céu. A Ave Maria também não, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, já não rezaremos a Ave Maria, mas o Glória sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É um resumo maravilhoso da nossa fé e é uma oração que rezamos aqui e rezaremos na eternidade. Né? Vale a pena, é uma oração breve, mas que meditemos nisso. Né? Estamos chamados a dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a mergulhar nessa vida íntima por toda a eternidade. E ao meditar nisso, ao meditar nessa vida íntima de Deus, que já participamos pela graça, já participamos dessa vida íntima de Deus ao viver na graça de Deus. Já temos a vida eterna dentro de nós, com a diferença que a podemos perder e não a temos ainda em plenitude. Né? No céu sim que teremos a plenitude porque veremos a Deus cara a cara, veremos este mistério de amor que é a vida íntima de Deus. Né? Aquele que acredita se salvará. A fé não é só acreditar numa ideia, evidentemente, é acreditar numa pessoa, em Cristo, e no Pai e no Espírito Santo. É confiar, é entregar-se, é deixar-se salvar. Se eu acredito neste amor, o meu coração muda, o meu olhar muda, a minha vida muda. Como dizia São Paulo VI, dizia que acreditar em Deus não é acreditar que Ele existe, é acreditar que Ele me ama. Porque há pessoas que acreditam que Deus existe e à mesma não cumprem a vontade de Deus, à mesma podem até ter medo, receio de Deus, há pessoas que têm medo de Deus, há pessoas que pensam que Deus nos criou para depois nos castigarem, não é verdade? Né? Deus nos criou para o amor, Deus nos criou para nos dar o céu. As pessoas que não forem para o céu foi porque não quiseram, foi porque resistiram, né? À graça de Deus. Né? Mas uma pessoa que acredita de verdade que Deus o ama, pois nunca perde o bom caminho, por isso não há nada que o demónio esteja tão empenhado em convencer-nos é que Deus não nos ama. Que Deus não nos ama tanto como nós nos amamos, a nós próprios, etc. Isso é tão importante que tu e eu temos essa fé firme no amor de Deus. E o modo de meditar no amor de Deus é precisamente meditar neste mistério da Santíssima Trindade e na realidade de que uma das pessoas divinas se fez homem, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Não é? Pois se eu acredito nesse amor, deixo de viver com medo, passo a viver com confiança, deixo de me fechar em mim próprio e começo a amar mais, deixo de condenar os outros e aprendo a perdoar, aprendo a compreender, aprendo a ser misericordioso. É isso que Deus quer, que a nossa vida tenha sentido, com esperança, iluminada precisamente pelo amor que Deus nos tem. Hoje contemplamos um Deus que se dá totalmente, que se ama sem medida, que quer salvar e não condenar. E esse amor pede uma resposta a cada um de nós. Uma maior confiança, um maior amor, uma maior esperança. Olhamos para Maria. Ela é o exemplo perfeito de quem acreditou nesse amor. Recebeu o Filho como dom, confiou totalmente no Pai, foi dócil ao Espírito Santo. Viveu aberta à ação da graça de Deus. Maria ensina-nos a acolher, a confiar,
a dizer que sim ao amor de Deus por nós. Senhor, ajuda-me a acreditar no Teu amor por mim e a viver como alguém verdadeiramente amado, que torne esse amor presente com o meu atuar, com a minha alegria, com a minha paz no dia-a-dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.